uma denúncia de Lula e Dilma participarem do tráfico internacional de droga. Quem está dizendo isso é uma jornalista da Espanha, uma das mais famosas da Espanha, que fez essa denúncia do envolvimento do PT com organizações criminosas como as Farc e os narcoterroristas da Venezuela. Então eu vou colocar para vocês a entrevista dessa jornalista da Espanha, que ela concedeu essa entrevista, e ela cita, pessoal, Lula e Dilma como participantes do tráfico internacional de drogas. Além disso, ela cita também o Foro de São Paulo, que, como todos nós já sabemos, não passa de uma facção criminosa. Então, agora preste atenção, mas é importante que vocês fiquem até o final do vídeo, porque é mais ou menos aqui entre o meio e o final que ela revela, tá, sobre Lula e Dilma e a participação deles no tráfico internacional de drogas. Pessoal, ainda tem uma coisa terrível, pior ainda, que ela cita terroristas aqui em São Paulo, no Brasil. Olha que coisa absurda. Então é importante que vocês assistam, tá, a entrevista completa dela, para vocês entenderem o contexto, tá, sobre esse envolvimento do Lula e da Dilma. Então vamos lá, que eu vou colocar o vídeo para vocês. Pessoal, antes de colocar o vídeo, deixa aqui nos comentários de onde vocês estão falando, tá? Qual a cidade, tá? Já deixa aqui nos comentários. Oi, Cristina, como está? Muito. Tem aqui uma pergunta, a fonte. A fonte é uma jornalista investigativa. É simples assim. É uma jornalista da Espanha, uma das mais famosas da Espanha, que fez uma investigação sobre o tráfico internacional de drogas, tá? E o terrorista que foi preso, Hugo Carbajal, ele era o ex-integrante, tá, do Maduro. Ele participava ali da inteligência do Maduro. E ele foi preso como um dos maiores, tá? Um dos maiores traficantes de drogas do mundo. Então, eu vou colocar o vídeo para vocês e eu vou comentando junto com o vídeo. Bem, feliz em conversar contigo. A senhora foi uma das poucas jornalistas de seu país a dar destaque e acompanhar os desdobramentos da prisão de Polo Carbajal. E, também, a denunciar a proteção que ele recebeu, em seus 2 anos de fuga, dos governos da Espanha e de Portugal. Carbajal, que é o ex-chefe da inteligência chavista, desapareceu na Espanha sob o comando do Centro Nacional de Inteligência da administração do PSOE e do Podemos, ambos financiados pelo narcotráfico da América Latina. Passou, desde que desapareceu, quase 3 anos em Portugal, sob a proteção de políticos e empresários portugueses e espanhóis. É vital compreender e insistir nesse contexto. Estamos a falar que é o Polo Carbajal, que teve a proteção do governo de Pedro Sánchez do PSOE, presidente do governo, como é chamado o primeiro-ministro da Espanha, e que só foi encontrado quando o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande Marlaska quis, pois havia sido informado pelo DEA e pelos serviços de inteligência de Israel do paradeiro do chavista pelo menos 3 meses antes da prisão. A senhora está dizendo que Carbajal contou com a proteção de autoridades espanholas. Na Espanha, Carbajal teve o apoio de Pablo Iglesias, o líder do Podemos na Catalunha. Também foi apoiado por Jaume Asens, advogado dos terroristas e jihadistas em meu país. Contou com a ajuda de algum agente da CNI e do ex-presidente do governo, José Luís Rodríguez Zapatero, embaixador do chavismo na Europa e protetor de terroristas do ETA na Espanha. A relação entre Zapatero e Carbajal é estreita. Que relação é essa? Hugo Carbajal foi chefe de inteligência da Venezuela entre 2004 e 2014. Rodríguez Zapatero foi presidente do governo entre 2004 e 2011. Pesquisas realizadas ao longo dos anos comprovam sua influência direta para estabelecer uma rede que ocultava as rotas do narcotráfico da Venezuela à Espanha. O embaixador da Espanha na Venezuela, Raul Morodo, foi um dos patrocinadores dessas operações, conforme disseram minhas fontes. Morodo é investigado no escândalo de corrupção da PDVSA, pelos subornos ao chavismo, e Zapatero sabia disso.
Eles desviaram mais de 35 milhões de dólares da petroleira para a vice-presidência chavista. Nenhum tolo pensa que Zapatero não estava por dentro e que não houve mordidas no dinheiro. Essa conexão se limitava à Espanha? Não. O filho de Raul Morodo, Alejo, recebia, por uma hora de serviços a Chaves, o equivalente ao salário mensal de 200 trabalhadores venezuelanos. Recebia 739 euros por hora para assessorar a petroleira PDVSA. Alejo é casado com a filha do advogado e político português Manuel Dias Loureiro. É um dos homens mais influentes do Partido Social Democrata de Portugal, e mantém no Brasil negócios com lulistas e pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. Ainda hoje, Manuel Dias Loureiro tem muitos políticos do PSD nas mãos. Entre eles, menciono José Luiz Arnauti, que foi vice-ministro de Durão Barroso de 2002 a 2004. A senhora mencionou que também há empresas privadas envolvidas. Sim. Como eu disse, também há empresas privadas envolvidas e elas deveriam ser submetidas a uma investigação. Vocês viram aí, pessoal, que tem até pessoas de Portugal que estavam envolvidas na Lava Jato. Olhem só que absurdo. Mas a coisa ainda fica pior. Preste atenção, fique até o final do vídeo, que vocês vão ficar assim arrepiados. Ação internacional. El Polo saiu de Portugal num jato privado da Mota Engil, construtora portuguesa propriedade da família Mota e conhecida como a empresa do regime português, por sua influência decisiva na política daquele país. A Mota Engil controla todos os principais políticos portugueses e sua influência se estende àqueles que poderiam estar potencialmente mais agitados na oposição. A rede que a senhora descreve é muito complexa e abrangente. Há outras ramificações? O presidente do governo, Pedro Sánchez, obrigou a regulamentação da Lei do Centro Nacional de Inteligência, CNI, no início de 2020, e incluiu o líder do Partido Espanhol de Esquerda Podemos, Pablo Iglesias, na comissão delegada do governo para assuntos de inteligência. Iglesias teve acesso a todos os segredos do Estado e logo se retirou da política. Ao sair, foi substituído na comissão delegada por outra integrante do Podemos, a terceira vice-presidente, a igualmente perigosa Yolanda Dias. Pablo Iglesias é acusado de ligações com o narcotráfico na Venezuela. Pelo que se comenta, ele seria uma espécie de ponte entre o governo chavista de Caracas e algum tipo de corrupção relacionada ao narcotráfico ou algum grupo terrorista. Para Iglesias foi, e continua sendo, fundamental tentar controlar os integrantes da CNI encarregados de investigar as ligações criminosas entre o narcotráfico, o narcoterrorismo e outros financiadores da liderança do Podemos. Iglesias sempre se gabou de que nenhum juiz jamais investigou o Podemos por seus laços econômicos com o chavismo. Naturalmente, isso aconteceu porque todo o fluxo de financiamento, algo em torno de 4 milhões de euros, foi canalizado para a Fundação Centro de Estudos Políticos e Sociais, CEPS, em Valência, Espanha. Esse era o único canal de acesso da esquerda. Vocês viram aí, pessoal? Eles usavam um instituto de pesquisa para lavar o dinheiro do narcotráfico. Olhem só como que é a Organização Internacional de Drogas. Tá? Essa milícia internacional que o PT, inclusive, ele está junto com esse pessoal aí. Espanholar o dinheiro dos governos de esquerda da América Latina? Havia também a Neurona Consulting, empresa de consultoria vinculada à esquerda latino-americana, e a Juan Carlos Monedero, outro integrante destacado do Podemos. Mas o CEPS foi o principal mecanismo de transmissão e recebimento de dinheiro que arrecadaram das ditaduras. Ele foi beneficiário dos fundos arrecadados com o suposto trabalho de pesquisa e assessoria aos regimes políticos da esquerda ibero-americana, como os de Dilma Rousseff e de Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil. Entre 2008 e 2009, Iglesias foi o Viram aí que ela citou Lula e Dilma entre 2008 e 2009, que eles participaram do tráfico internacional de drogas e de participar do terrorismo? Olhem só que absurdo. Bom, que o PT ajudava as Farc e que ajudou a eleger Nicolás Maduro, isso nós já sabemos. Só que nós não sabíamos que era tão intrincada essa rede de terrorismo e de tráfico internacional que chega até a Espanha. Olhem só que coisa absurda.
membro destacado do Conselho Executivo da Fundação. E isso significava ser um beneficiário direto de ditaduras da droga, como a venezuelana. Mas e quanto à ligação entre Iglesias e o governo chavista? Existe alguma comprovação desse fato? Se Iglesias era ou não a ponte entre o governo chavista da Venezuela, acho que era, antes, um companheiro. O dono desse negócio no Fórum de São Paulo foi Ies Zapatero. Embora Iglesias sempre tenha sido um estagiário. Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, é um traficante e, também, o filantropo de Iglesias que compartilha sua ideologia marxista com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, os Esquadrões da Morte de Chávez e o narcoterrorista Evo Morales, ex-presidente da Bolívia. Iglesias é a mão de todas as atividades criminosas. Essas conexões estão restritas à América Latina e aos países ibéricos. Iglesias recebeu pelo menos 9,3 milhões de euros da teocracia islâmica iraniana, do regime dos ayatollahs, por meio de sua produtora 360 Global Media. Olhem só, pessoal, inclui até o Hezbollah, tá? Terrorista do Estado Islâmico. É uma coisa assustadora. Mas fiquem aí no vídeo que ela vai falar uma coisa assim que deixa a gente arrepiado. Que essa gente, os terroristas, o Hezbollah, as Farc, eles têm aqui em São Paulo um escritório. Olhem só. O Serviço Executivo da Comissão de Lavagem de Dinheiro e Delitos Monetários estimou nesse valor as receitas auferidas por empresas suspeitas de lavagem de dinheiro, com as quais o ex-vice-presidente do governo Pablo Iglesias tinha envolvimento. Trata-se de um trabalhador do regime iraniano para desestabilizar a Espanha e a democracia, com o conluio do PSOE. Sua posição crítica em relação ao governo já rendeu alguma ameaça. Durante seu mandato, Iglesias fez exatamente o mesmo que fizeram o PSOE e a genocida chavista Delcy Rodrigues, de quem é amigo. Ameaçou com a prisão os jornalistas críticos a ele. Eu mesma fui ameaçada. Iglesias deixou a vice-presidência do governo e hoje dirige um programa de rádio. Alguns consideram seu movimento como uma manobra para ganhar impulso mais adiante. Outros dizem que ele deixou a cadeira do Congresso para não ser alcançado pela sujeita que pode surgir depois da prisão de Carvajal. Que estratégia a senhora acredita que ela está colocando em prática? Hoje o poder máximo está nas mãos dos meios de comunicação privados, alimentados pelo orçamento público. Eles foram de fato nacionalizados por este governo comunista com vários objetivos. O primeiro é eliminar o jornalismo ideológico contrário, bem como o jornalista dissidente. Eles corrompem a realidade e a história ao considerar, por exemplo, que os terroristas não são terroristas, mas ativistas políticos. Olhem só, pessoal, a coincidência que está acontecendo no Brasil. Eles compraram a mídia, olhem só, presta atenção, lá na Espanha, tá, a esquerda comprou a mídia para calar a boca das pessoas, para não denunciarem, tá, toda essa trama aí do tráfico internacional e do envolvimento dos esquerdistas da Espanha com o narcotráfico. Olha, vai prestando atenção, vai vendo que coisa. Ajudam gerações inteiras a esquecer que na Espanha existiu uma gangue terrorista marxista, o ETA, que assassinou mais de 900 pessoas. E dizem que o que está acontecendo na Venezuela é democrático. Na prática, as TVs foram nacionalizadas por este governo. Como foram na Venezuela. Como essa estratégia é posta em prática? Pessoal, isso está acontecendo na Argentina, eles estão estatizando tudo, principalmente os meios de comunicação. E é exatamente o que o Lula falou a semana passada ou retrasada, que ele tem que regular a mídia. É exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão pegar as empresas, se tornar estatal, e só vai falar o que eles querem e quem eles querem que falem. Vai prestando atenção no que está prestes a acontecer no Brasil, mas nós não vamos deixar. Este governo substituiu os gabinetes dos juízes pelos aparelhos de televisão apresentadores que pensam todos da mesma maneira e estão todos milionários. Agora fazem as vezes de juízes. Eles têm a palavra sobre qualquer dissidência da sociedade civil e política que não se curve a esse sistema. A maioria dos políticos está em pânico. Iglesias sabe disso e por isso sempre disse, em vez de ministérios, dê-me os telejornais. E onde Polo Carvajal entra nessa história?
Iglesias agora trabalha para o Gara, jornal do ETA, que era usada para produzir as provas de vida das famílias dos sequestrados pela gangue terrorista. Também trabalha com Jaume Roures, o empresário de comunicação da Catalunha, marxista que colaborou com o comando de Barcelona da gangue terrorista e que passou 2 anos na prisão por isso. Golpista de um dos maiores grupos audiovisuais da Espanha. Lixo marxista encontra lixo marxista. Claro, se Polo falasse, Iglesias pularia no ar. As acusações que a senhora faz são graves. Existe algum fato recente que ajude a comprovar o vínculo entre o governo espanhol? Estão prestando atenção? É exatamente o que está acontecendo com a mídia aqui no Brasil. São todos marxistas, esquerdistas, e é exatamente isso que eles fazem. Os governos de esquerda, eles cooptam a mídia para trabalharem para eles. Polo Carbajal e o governo na Venezuela. Sim, há um episódio rumoroso a respeito de um voo não autorizado que tempos atrás pousou no aeroporto de Barajas, em Madrid, com a vice-presidente da... Presta atenção agora nesse trecho, pessoal, olhem só. Eles compraram até juízes para não fiscalizar os aviões que entravam lá na Espanha, cheio de dinheiro. Presta atenção no que ela fala agora. Venezuela, a genocida Delcy Rodrigues a bordo. Há testemunhas que afirmam que mais de 40 maletas foram desembarcadas e foram admitidas no território espanhol sem que tenha havido qualquer registro oficial de seu conteúdo. Ela envolveu muita gente ligada ao governo espanhol, inclusive o ex-ministro das Obras Públicas, José Luis Ábalos. Esse senhor trabalhou durante 25 anos como consultor nas chamadas missões de cooperação internacional na Colômbia e no Peru e é um velho conhecido dos ex-guerrilheiros do M-19 e das Farc. É um daqueles golpistas que se autodenominam observadores internacionais para camuflar suas pequenas viagens com malas cheias de dinheiro dessas organizações criminosas. O socialismo perverteu a narrativa em todos os países que tocou, chamando o extermínio marxista e unilateral da população desarmada e inocente de processos de paz. Viram aí por que eles querem desarmar a população? Viram aí por que os esquerdistas não gostam que o povo de bem se arme? Que só os bandidos fiquem armados? Por quê? Eles são bandidos. Eles vivem com os traficantes. É exatamente isso. Onde Ábalos entra na história. O lógico é que foi ele quem foi buscar a genocida Delcy Rodrigues, que teve a cabeça posta a prêmio pelo governo dos Estados Unidos. Mesmo proibida de pisar na Europa, ela tinha na agenda um encontro com Sánchez Iglesias. Isso havia sido combinado entre o vice-presidente do governo da Espanha e o ditador Nicolás Maduro. Ábalos levantou-se de madrugada e foi fazer o trabalho sujo, conforme a orientação que recebeu do ministro do Interior Grande Marlaska e da ministra das Relações Exteriores, Arantxa González Laya, que hoje está sob investigação da Justiça por sua responsabilidade na entrada em território nacional, em 2020, do genocida e líder da Frente Polisário, do Saara, Brahim Ghali. Ábalos mentiu uma dezena de vezes. Acompanhou algumas malas com conteúdo sensível, para liberá-las da fiscalização aduaneira. O governo da Espanha entrou em contato com o juiz de instrução responsável pela área e ordenou a eliminação das imagens gravadas pelo sistema de vídeo do aeroporto, que comprometiam o Departamento de Obras Públicas. Que consequências pode ter? Viram aí? O juiz pediu para apagarem as imagens do aeroporto para não denunciar as malas de dinheiro que entraram na Espanha, dinheiro do narcotráfico. É uma coisa assustadora, mas fica aí no vídeo que vai ficar ainda pior. Essa ligação do governo do PSOE com o regime chavista é suficiente para gerar um escândalo capaz de precipitar uma renúncia ou uma grande crise governamental? O PSOE tem laços históricos com o chavismo. Do mais explícito, de Zapatero com Maduro, passando para outros, mais confusos, entre o ex-presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Paz Sánchez PSOE, e o milionário José Bono, que foi ministro da Defesa com Zapatero. Em 2005, Zapatero anunciou o acordo para a venda de navios para a Marinha da Venezuela. Eram 4 embarcações de vigilância costeira com um custo total de 508,68 milhões de euros, e 4 patrulhas oceânicas de vigilância da Zona Econômica Exclusiva, por um total de 698,71 milhões de euros.
O custo total da operação foi de 1.207 milhões de euros. O governo da Venezuela pagou 1.246 milhões de euros na operação. Quase 40 milhões de euros a mais do que o valor do contrato. Isso porque apareceu uma empresa de intermediação chamada Rabasven Holding, que embolsou 3,5% do dinheiro. De acordo com o comunicado oficial do governo Zapatero, tratava-se de um prêmio estatal. Isso só fede a mordida econômica do chavismo. Existe algum outro governo envolvido? É possível que negócios como esses tenham sido realizados sem que houvesse alguma participação do governo de Cuba. Existe algum papel do regime cubano em tudo isso? Cuba é o germe do mal em toda a América Latina. Carvajal nunca teria tido proteção na Espanha se não houvesse uma rede sinistra entre o PSOE e o Podemos, com Maduro e o Fórum de São Paulo, hoje liderado por Díaz-Canel, o atual ditador de Cuba. Carvajal foi o responsável pelos contatos com o G2, a direção de inteligência cubana. Foi, também, figura fundamental no tráfico de drogas e na venda de armas para as Farc. E, como já disse, Carvajal, durante muitos anos, conseguiu estabelecer uma relação estreita com funcionários do CNI, na Espanha, para encobrir a rota do narcotráfico que conduzia a comunidade autônoma da Galícia. Polo Carvajal chegou a afirmar que Iglesias tinha intenção de apagar as pistas de suas ligações com o Hezbollah, com a Venezuela e com o financiamento ilegal de seu partido. Houve alguma atenção da mídia para isso? A Venezuela e o Peru, na América do Sul, assim como Portugal e Espanha, na Europa, estão invadidos por assassinos cubanos e pelo Hezbollah. Todos eles se relacionam. Na Venezuela, a ministra... Viram aí? O Peru, Portugal, Espanha, Cuba, tem terroristas infiltrados. Olha, Bolívia também, olha só que coisa assustadora. Iris Varela é amiga de Pablo Iglesias, por exemplo. No Peru, com a recente mudança de regime e conversão ao comunismo, Quiroga Vargas, um muçulmano xiita convertido, se juntou ao presidente Pedro Castillo, a quem considera um irmão na luta. Ambos participaram juntos de muitos protestos. Nosso apoio a Pedro Castillo é porque ele é nosso parceiro de luta, disse Quiroga Vargas. Quiroga Vargas declarou, durante a campanha eleitoral, quando a candidata Keiko Fujimori ainda tinha chances de vitória, que, entre eles, há favores econômicos e políticos. Se as coisas mudarem para Keiko Fujimori, então me movo rápido. Estou esperando e as pessoas estão prontas. Isso vai ficar muito violento? Todos eles são amigos de Iglesias e apoiados publicamente pelo Podemos. Qual é o papel do Brasil nessa história? É justamente em São Paulo que... Agora, pessoal, presta atenção que ele vai falar sobre o Brasil. E logo em seguida eu vou mostrar quem que é esse Carvajal, que foi preso a semana passada. São instaladas as principais bases da inteligência do Hezbollah, cubana, venezuelana e marroquina. Os setores mais radicais... Olhem só, o Hezbollah, tá? O grupo terrorismo marroquino, olha, as Farc, olhem só, aqui em São Paulo. Que coisa assustadora. Isso é uma denúncia, pessoal, que eu acho que o Bolsonaro tem que colocar até o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, para investigar isso, que é uma coisa muito séria isso. Os do Marrocos vão se instalar no Brasil e os chineses vão apoiar o Marrocos na maior cidade brasileira por meio de entidades como a Itong Bank, que, mais do que um banco, é a verdadeira agência de inteligência econômica chinesa. De acordo com o próprio Polo Carvajal, se ele puxasse o cobertor, até mesmo bancos e redes de negócios surgiriam. Ele também diz que haveria uma conexão de alto nível com os meios de comunicação espanhóis. Isso faz sentido? São apenas ameaças. Os meios de comunicação são controlados pelo governo. Veremos empresas envolvidas na lavagem de dinheiro do negócio de drogas hispano-americano? Será que veremos o El Polo confirmar a informação que publiquei há poucos dias na minha conta do Twitter sobre o banco que parece apoiar este tipo de operação que está chegando à Espanha através de Lisboa? O que existe de concreto nessa história e que banco é esse? Existe em Portugal o Aeroporto Regional de Lisboa-Cascais Tejo, situado perto da Vila de Tires.
É um local extremamente discreto, onde os voos e os jatos privados abundam acima de tudo, fazendo as delícias de quem anda com pastas cheias de dinheiro. O lugar é um velho conhecido da DEA para as operações de transporte de dinheiro negro e tráfico de drogas. Grande banco operacional que Vocês viram aí que na Espanha e Portugal tem uma ligação com Cuba, Venezuela, Peru, Bolívia e Brasil. E vocês viram que rede intrincada internacional do crime organizado? Você vê que eles têm aeroporto particular, olhem só, gente, aeroporto particular para desembarcar avião com mala cheia de dinheiro e drogas. É arrepiar, assustador o negócio. apoia essas operações terroristas é o Abanca, um banco espanhol com sede em Betanzos, La Coruña, Galícia. A entidade opera sob a marca Abanca desde 2014 e está presente na Espanha, em Portugal e em outros 9 países da Europa e América. Em todo esse quadro, o Hezbollah e o Irã aparecem muito presentes, como protagonista, canais de lavagem de dinheiro e de apoio ao regime venezuelano. É aí que apareceria, e Carvajal quase disse isso claramente, o partido Podemos, Pablo Iglesias e portanto, o governo da Espanha. Há algum sinal de nervosismo nas fileiras do governo? Há uma pressa e uma obsessão desordenada para controlar e reformar o mais alto órgão judicial, o Conselho Geral da Magistratura. Se isso for alcançado, não haverá muro de contenção contra a barbárie comunista. Olhem só, gente, que coisa absurda. Vocês estão percebendo a ligação? Eles querem controlar o Supremo Tribunal Federal lá da Espanha. Vocês estão vendo alguma coincidência nisso? Não é muito estranho tudo isso? Vai vendo, Brasil. Porque Polo Carvajal ainda não foi extraditado. Em vista de tudo isso, o governo espanhol estaria interessado em retardar ou de tentar evitar a extradição? Existe perigo de suicídio na prisão? Tudo pode acontecer, mas não vejo isso viável com os olhos da mídia internacional presente. Você não vai se lembrar, mas em 2019 J.C. Marques, cúmplice chavista na trama do embaixador socialista de Zapatero, Raul Morodo, foi encontrado morto em um apartamento de Alcobendas. Não foi Caracas. Foi no coração da capital da Espanha. Zapatero, que era presidente do governo da Espanha, tornou-se uma pessoa de confiança do atual governo da Venezuela há muitos anos. Qual é o papel que desempenha na Espanha no atual governo? Tem a aprovação do governo, ou sua proteção? Absolutamente tudo. Ela é o germe e o embaixador de Maduro na Espanha. Em um programa que a senhora realizou na mídia espanhola, Estado de Alarma, um analista entrevistado chegou a apontar os nomes de empresas que fariam parte de uma suposta rede de empresas responsáveis por lavar o capital do tráfico de drogas, das quais Zapatero presumivelmente participaria em posição de destaque. Sim, houve isso. A Jade Capital, por exemplo, empresa de Dubai que maneja fundos roubados da Venezuela por meio de Silvia Flores, na rota entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos. Zapatero parece ser um parceiro fantasma dessa empresa. Para concluir, quando Joe Biden iniciou seu mandato como presidente, tanto Pedro Sánchez quanto o PSOE entenderam que poderia haver uma maior aproximação da Espanha com os Estados Unidos. Existe realmente essa possibilidade de sintonia? Em que se traduzirá o resultado da possível extradição de Polo Carvajal? Isso pode apressar a extradição de Carvajal? De forma alguma. Mesmo sendo um globalista, Biden despreza Sánchez como ele mesmo demonstrou ao se recusar a recebê-lo ou ao fingir que ele não exista nos corredores das cúpulas internacionais em que estiveram juntos. Um exemplo claro de até que ponto Sánchez é visto como inimigo pelos Estados Unidos é a postura do presidente norte-americano em favor do rei de Marrocos, Mohammed V, no que diz respeito à crise migratória e o desembarque de mais de 20 mil pessoas em Ceuta em menos de um dia, neste verão. Vocês viram aí a ligação do PT com organizações internacionais criminosas de tráfico de drogas, de marxismo, comunismo. Agora eu vou mostrar para vocês quem que é esse Carvajal que foi preso a semana passada, que era tipo um braço direito do Nicolás Maduro, no qual o Lula fez campanha para ele e financiou, lógico, com o nosso dinheiro do BNDES. Então, esse daqui é o Carvajal. Esse vídeo que eu vou colocar agora é muito importante porque faz um resumo bem rápido de tudo isso que está acontecendo.
Esse daqui, pessoal, é o Carvajal, tá? Que ele foi preso. É o braço direito do Maduro. Aqui ele está sendo preso. É esse cidadão aqui. Disfruta de todo tipo de lujos en hoteles de lujo y parte a Brasil en un jet privado, según mis informaciones, y entra en Brasil para realizarse unas operaciones de cirugía estética. Então, esse Carvajal, ele veio ao Brasil para fazer cirurgia estética, para mudar de aparência, para não ser pego pela Interpol. Olhem só que coisa absurda. Apoyado por políticos y personalidades lulistas del PT. Viram aí? Personalidades do PT, lulistas do PT. Quem está dizendo isso não somos nós, bolsonarista, ou petista, você que está aqui na live falando abobrinha, que tem um monte aqui. Não é eu que estou dizendo isso, tá? Que o Lula e a Dilma e o PT está envolvido com narcotraficantes. Quem está dizendo isso é uma jornalista da Espanha, uma das mais respeitadas da Espanha. Então, aqui é a prisão dele. Ó, deixa eu mostrar um pedaço para vocês, que ela fala novamente. Olha aqui, ó, do Lula protegendo narcoterrorista. Realizarse unas operaciones de cirugía estética, siendo apoyado por políticos y personalidades lulistas del PT. Sendo apoiado por personalidades lulistas e do PT. Então, estão entendendo que o PT é uma organização criminosa que quer voltar ao poder no Brasil? Vocês estão percebendo isso? Aqui, ó, é a prisão desse Carvajal que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo, que seria o braço direito do Maduro no tráfico internacional de drogas. Tá? En este momento, el Foro de Sao Paulo tiene una estructura criminal. El Foro de Sao Paulo y todos los que están alrededor del Foro de Sao Paulo y que se anteponen a las ideas de libertad y a la prosperidad de las personas, vive de la criminalidad, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de droga. En teoría, ellos facturaban por supuestos trabajos de investigación y de asesoría a estos regímenes políticos de Iberoamérica. También se ha facturado este dinero a Dilma Rousseff y a Lula. Viram aí? Lula e Dilma participaram, tá, disso. Quem está dizendo é a jornalista da Espanha, não sou eu. Nem os bolsonaristas. Vocês dizem que nós fazemos fake, vocês sabem o resto do nome? Eu não posso falar aqui essa palavra, senão o vídeo cai na plataforma. Vocês viram aí, então, PT, uma organização criminosa, junto com o Foro de São Paulo, e mais organizações terroristas como o Hezbollah, tá? Os guerrilheiros cubanos, querendo desestabilizar o Brasil e a América do Sul. Então, pessoal, é o que nós sempre falamos, sempre dizemos aqui. O PT, ele não quer voltar ao poder para governar. Eles querem voltar ao poder para implantar o comunismo e acontecer isso que está acontecendo na Venezuela. Tanto que o PT apoia Maduro, apoia a Coreia do Norte. Tem petista que não concorda com isso. Para vocês verem o absurdo que é. Então é isso, eu trouxe esse vídeo para vocês, porque é um vídeo assustador. Tá? Esse vídeo é recente agora. Esse do Foro de São Paulo, você viu que ele é mais antigo, já é um vídeo de 2015, e ele já falava do financiamento, tá, das organizações criminosas, as Farc, né? Agora, essas organizações também da Espanha, organizações criminosas, a esquerda da Espanha, de Portugal. Então, isso é tudo novo, é tudo recente. Tá? Esse vídeo agora do Lobo Conservador falando sobre o Foro de São Paulo, ele já é um vídeo antigo. Então você vê, o que o cara falou em 2015 está acontecendo hoje. E tem gente que ainda fala, mas o PT ficou 13 anos e o Brasil não virou um país comunista ou um país socialista. Sabe por que não virou? Porque o exército não deixou. Se não fosse o exército brasileiro, hoje nós seríamos uma grande Cuba. Ou então um aumentativo de Cuba, né? Vocês sabem o que é, né? Eu nem posso falar aqui que é um palavrão. Então é isso, pessoal. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos mostrar o que é o PT, uma organização criminosa, é uma ORCRIM
Fora o que eles já fizeram no Brasil, saquearam o Brasil, mandaram o nosso dinheiro lá para fora. Por que vocês acham que o PT financiou obra nesses países comunistas, tipo Venezuela, tipo Cuba, né, tipo até Argentina, Bolívia, Angola? Na época que o Lula mandou dinheiro para Angola para fazer o aeroporto, era um regime ainda socialista. Agora que mudou lá o presidente, ele é mais, né, para a direita. Mas por que vocês acham que o PT mandou nosso dinheiro para lá e que nós nunca mais vamos receber? Tá? A Venezuela está dando calote todo mês que eles têm que pagar. Eles não pagam, é uma fortuna. Sabe quem está pagando isso? Somos nós. Tá? Dinheiro, merda, que o PT fez lá atrás, nós estamos pagando até hoje. É dinheiro, por exemplo. O mês passado, a Venezuela não pagou uma parcela, acho que é de 1 milhão, alguma coisa assim, ou é 10 milhões, eu não lembro o valor. Mas quantas vacinas não dariam para comprar? Fora o nosso dinheiro que foi para lá, para o Porto de Mariel, 600 milhões de dólares. Seria hoje, tipo, quase 4 bilhões de reais. Vocês imaginam quantos respiradores dariam para comprar? Quantas pessoas seriam salvas com esse dinheiro? Agora esses caras vêm aqui falar que o Bolsonaro é um gênio, eles não têm vergonha na cara. E tá aí, quem está falando que o PT participa de uma organização criminosa, não somos nós bolsonaristas. Vocês vão lá reclamar com a jornalista da Espanha que fez uma investigação, é uma jornalista investigativa, uma das mais respeitadas da Espanha, que está dizendo que Lula e Dilma faz parte de uma organização criminosa de narcotraficantes internacional. Então é isso, pessoal. Vamos compartilhar esse vídeo e mostrar para todo mundo quem que é o PT, se bem que nós já sabemos, né? Quem é o PT, é só os petistas mesmo que não sei, sabe? Não sei o que acontece com eles, que eles não veem isso. Eles acham que nós inventamos essas coisas, né? Que é coisa da nossa cabeça, que o Foro de São Paulo não existe, que a Ursal não existe. Eles pensam que nós somos, né, bobinhos, que nós não estudamos, que nós não pesquisamos. Eles que não estudam, eles nem sabem história. Se petista soubesse história, se eles conhecessem o mínimo de história, eles jamais seriam comunistas. Se eles conhecessem a Revolução Bolchevique de 1917, o estrago que eles fizeram na Rússia e nos países ali da Europa ali ocidental, eles acabaram com o povo. Eu nem vou falar aqui porque é uma coisa tão grave que se eu falar aqui o vídeo cai. As atrocidades que eles fizeram, os comunistas. Então é isso, pessoal. Conto com vocês para compartilhar esse vídeo. Meu nome é Marcos Mendes, eu moro aqui em Santo André, São Paulo. Eu tenho meu canal também no YouTube, Marcos Mendes. Se você puder também, vai lá, se inscreva. Eu tenho vídeos novos todos os dias. Você pode compartilhar o link também no Facebook, né, no Twitter, onde você quiser compartilhar. Você pode usar meus vídeos também, são públicos, você pode baixar, pode passar para amigos, você pode fazer o que você quiser com os meus vídeos. Um abraço para vocês e boa semana e bom feriado agora. E muito obrigado.